Noite, Cássia. Boa Tudo bom? noite, tudo bom, minha flor? Tudo bem? Já tem algumas pessoas aqui entrando e eu tô falando que hoje o papo é falar sobre priorizar, se Tá dando priorizar, pra ver direito aí? Porque eu tô aqui na mesa onde eu trabalho normalmente. home office. Tá Home todo mundo office. em home office. No Tá caso, legal home para te office é no ver. meu quarto. Ah, fica tranquila, o meu também é. Tivemos que nos adaptar a tudo. É, exatamente. Para todo mundo, tá legal aí que tá entrando áudio para visualizar a gente. Dá um Ó, ok aí. ouvindo E, bem. e já vai convidando a amiga para poder escutar esse papo aqui, porque a gente tem muita desculpa, que não tem tempo. Se não é os filhos, é o marido. Se não é o marido, é o trabalho. Que hora que eu vou fazer uma atividade física? Que hora que eu vou cozinhar saudável? É mais fácil pegar algo pronto e não é, gente. É muito mais simples do que a gente imagina. Precisamos mudar uma chave. Precisamos querer, né, um pouco mais aí. E vamos lá, vamos convidar as pessoas. Tô Obrigada. convidando aqui, ó. Aqui, ó, isso mesmo. A Michelle tá falando, a nossa nutricionista, amiga e Ó. minha Nutri. Tô Oi, aí Michele. bem assessorada agora com nutricionista. Que eu também achava que era um bicho de sete cabeças ter uma assessoria desse tipo. E não é, gente. É tão legal quando você se permite para o novo. Então, vamos lá. A Cássia vai contar um pouco sobre isso aí, se permitir, se olhar mais. Ô, É muito verdade. bom. Você está se Ó, não. achando, né? Que bom que você está se achando. Entra para o nosso clube para se achar. Bom, eu vou. Espera mais um pouquinho. O que você acha, Cá? É, tá, já tá com seis Dá- pessoas aqui. É, Vamos convidar mais opa, gente. vamos chamar mais gente aí. Aperta aí, convida a amiga para ela ficar sabendo desse papo. Falar, mas que papo é esse de priorizar, mulher? Não tenho tempo para isso. Principalmente as minhas seguidoras, que são grande maioria mãe, fala, meu, mas como você consegue? A gente tem que conseguir, a gente precisa disso, faz bem. Boa noite, Verinha, Rita. Ó, mandei pra umas 10 aqui, hein? Aí, ó, convida a amiga. Convida a amiga aí. Lu Braulino, boa noite. Que saudade. Oi, Lu. Tudo bem? Taninha, boa noite. Convida mais gente e vamos apertando os coraçõezinhos aí, gente. Vamos lá. Ajuda a divulgar esse papo aí, porque muitas pessoas precisam saber que não é tão difícil a gente se priorizar e se amar mais, né? Exatamente. Tem tudo a ver com isso. Se amar mais. Bom, eu vou só já Vamos lá. me apresentando aqui. A maioria me conhece, né? Eu sou a Nésia da Grão em Grão. E o meu trabalho é te ajudar a pegar na sua mão, se for necessário, e falar: vamos embora, vamos mudar essa alimentação, que é falsa, quando muitas vezes a gente usa industrializado achando que é saudável, e principalmente pego conduzir a cozinhar, né, para você. Eu sei que muitas das pessoas aqui não gostam ou tem algum até trauma, né, com cozinhar e ir para a cozinha. E realmente o meu trabalho é desmistificar, né, que a alimentação saudável é difícil, é cara e não tem sabor. Pelo contrário, ela pode ser prática, gostosa e, sinceramente, com planejamento a gente consegue fazer tanta coisa e entra já na parte da dona Cássia, que é falar sobre se cuidar também do corpo, né? Porque a gente se alimenta bem e o corpo precisa também se movimentar. E automaticamente todas as pessoas que estão ao nosso redor acabam se beneficiando disso, né? A gente fica mais leve, não só o físico, mas na alma, e a gente consegue lidar com as coisas do dia a dia. Então é o trabalho, as que têm filhos, os filhos, que é o meu caso, o marido, e lidar isso com leveza. E podendo até ajudar outras pessoas, porque isso é muito importante, né? Quando a gente aprende, a gente compartilha. E é muito bom isso. Né? No meu caso, eu tive diabetes gestacional no meu
na minha primeiro filho, o Davi, que está com 10 anos hoje, e eu, há 10 anos atrás, não tinha tanta informação como tem hoje, né? A internet não tinha a força que ela tem hoje, e eu tive que usar do meu conhecimento, que minha formação é jornalismo, para entender o que era uma diabetes gestacional, que é um pouco diferente da diabetes tipo A, e resolvi mudar a chave e falar, não volto mais para trás, né? Vou prosseguir. E com isso eu fui descobrindo a cozinha mais fácil do que eu imaginava, né? Eu já sabia cozinhar, mas não dominava como hoje eu conheço. Mas também não sei de tudo. Quero deixar isso bem claro. A gente está sempre aprendendo. E isso eu introduzi também um pouco de atividade física na ocasião. Eu estava grávida, então eu fazia muita caminhada, isso me ajudou bastante, porque o nosso corpo foi feito para ser movimentado, e isso me ajudou bastante. Hoje eu não tenho diabetes, eu tenho 2 filhos, ninguém tem problema de saúde relacionado a diabetes, qualquer tipo, né, de alteração, assim, mas eu mantive isso. E isso acabou virando uma forma de ajudar outras pessoas. E aí eu fiz uma pesquisa com vocês que me seguem para saber o que vocês queriam saber em relação à qualidade de vida, alimentação saudável. E muitas pessoas queriam saber de verdade, pessoas de verdade que transformaram a vida, né, através da alimentação e também de atividade física. Então, essa é a primeira live, mas eu vou fazer com outras pessoas mostrando que é possível. E aí entra a dona Cássia para contar para a gente um pouquinho da história dela, né? Esse estilo de vida saudável. A Cássia não era esse biotipo que a gente vê hoje, né? Eu estou falando do físico, mas também a cabeça, né, Cassinha? Porque eu acho que é um conjunto. Eu queria que você Na verdade, a falasse um história pouco aí da vem sua lá história. atrás mesmo. É que assim, na verdade, o que que acontece? Primeiro, boa noite para todo mundo que tá aqui, Uhum. né? Tem muitos convidados da Nésia aqui. Queria falar um oi para vocês. É um prazer, obrigada pelo convite. A gente tá um pouco tímida assim, né? Porque não tô acostumada com as câmeras, mas vamos lá. Vamos lá. Na verdade, assim, eu quando mais nova, eu sempre tive uma vida de atividades físicas, né? Eu pratiquei esporte, eu joguei vôlei, eu fazia academia, mas assim, eu era, tipo, doente por academia. Só que eu nunca me preocupei com a alimentação. Então, assim, eu tinha um corpo magro, porém, não cuidava da alimentação. Comia qualquer besteira, miojo, né? Enfim. Depois disso, durante 6 anos, eu parei a academia por questões emocionais, por questões de tempo, que eu, na verdade, depois eu descobri que era desculpa, mas por conta de faculdade, aí eu teve um casamento no meio, depois teve um término, teve muita coisa. Então, durante 6 anos, eu fiquei parada e deixei de me priorizar, que é o tema da nossa live aqui hoje, né? Eu deixei de olhar para mim, então, assim, eu fiquei escrava de um trabalho onde eu não tinha tempo para nada, eu atravessava a cidade para ir trabalhar e eu perdia muito tempo no trânsito e meu trabalho me consumia muito, eu não tinha tempo para me alimentar corretamente, na verdade eu também não procurava por onde, né? Por isso que eu falo que é um pouco de desculpas. E a partir daí eu comecei a engordar, engordar, engordar e cheguei a 86 quilos, um peso que eu nunca tinha Uau! tido na vida. E assim, foi um susto grande quando, na verdade, assim, eu percebia que eu estava engordando, mas na verdade eu não aceitava, né? Falar, vai passar, daqui a pouco volta. Porque eu sempre tive um biotipo tipo ok, eu nunca fui muito magra nem muito gorda, mas tava ok. E eu falei assim, não, chegou num estágio que, tipo, não dava mais. Eu tive o start no dia que eu fui numa loja comprar uma calça, e o número que eu estava acostumada a vestir não serviu mais. Eu teria que aumentar, tipo, quase 2 números na calça. E eu fiquei indignada com aquilo. Eu falei, não, gente, não é possível um negócio desse, né? Aí eu saí da loja, aí bateu aquele desânimo total, você falar, nossa, você chegar a um peso desse e, tipo, não fazer nada por você, tipo, não olhar pra você, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu nunca tinha sido assim, né? Eu sempre tive uma vida muito ativa, eu sou muito agitada. Então, a princípio eu achava que era só por conta da falta de tempo e depois eu, com o tempo, fui descobrindo que não era isso. Na verdade, além das desculpas que eu estava dando, tinham todas as questões emocionais, eu deixei realmente de me priorizar, eu priorizava os outros, priorizava o trabalho, as situações e a minha vida ficava em segundo plano. E foi aí que eu percebi que eu estava realmente precisando de ajuda. Eu falei, não, eu preciso me posicionar. Então, a partir daí eu falei, não, eu vou me cuidar. E foi aí que eu
eu tive a oportunidade de sair da empresa que eu estava trabalhando. Na época, eu trabalhei mais de quase 16 anos no setor de editora de revistas. Eu não tinha vida, porque a última editora que eu trabalhei tinha 300 títulos, eu trabalhava no marketing, e era assim, uma vida insana. Tipo, a Hebe morreu, eu fui pro final de semana, eu tive que sair da minha casa para lançar uma revista, porque ela tinha morrido e tinha que estar na banca na segunda-feira no primeiro horário. Então, tipo assim, a gente acabava não tendo vida porque você ficava ali só em prol da empresa. Então, um dos motivos, né? E aí também teve muitas questões emocionais, né? Questão de pessoas, questões familiares, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você vai se deixando de lado. Quando você vê, você já está mergulhada naquilo e nem percebeu. E foi aí que eu falei, não, chega. Eu parei com tudo, eu tive a oportunidade de sair dessa empresa, foi o primeiro passo que eu tomei, e eu falei, eu vou voltar para academia. Só que eu estava com 86 quilos. Como que eu ia me motivar de novo a voltar a treinar, que era uma coisa que eu sempre gostei. Tipo, atividade física para mim nunca foi sacrifício, porque é uma coisa que eu sempre curti fazer, sempre me deu prazer, essa vida esportiva. Eu nunca fui, tipo, de ficar por aí badernando, meu negócio era, tipo, tem uma corrida ali, vamos, tem um teatro ali, vamos. Eu sempre tive essa vida, eu tinha deixado tudo isso de lado. Eu não sei como eu consegui ficar parada durante 6 anos. Não percebe, não é isso, Cássio? Eu Você não imagino que percebe. Você vai sendo engolido por todas as situações. Quando você vê, já passou. E 1 ano, 2, 3, 4. E aí você fala, não, gente, tipo. Só que aí, assim, nesse meio tempo, eu já tava muito cansada. Eu tava sentindo muita dor no corpo, porque eu tava com um peso, tipo, totalmente a mais do que eu sempre tive. E aí, quando você for ver, é uma junção de problemas, né? Tanto emocionais quanto de saúde, porque, consequentemente, a sua autoestima vai lá pro chinelo. é isso que eu ia falar, como estava esse emocional, você devia comer, né, as emoções. Na verdade, além de comer as emoções, eu também, às vezes, eu só comia besteira. Eu deixava de almoçar, ou então eu não almoçava porque eu tinha que ficar na mesa trabalhando, e eu comia, tipo, um lanche rápido porque eu tinha que entregar aquele trabalho. Entendeu? Então, tipo, dava 3, 4 horas da tarde, eu tava sem almoçar. Então, eu comia um lanche muito rápido ali na mesa e falava, é isso que eu vou fazer. E sobrevivia com aquilo. E trabalhava até, tipo, 9, 10 horas da noite. Chegava às 11h30 da noite em casa e não me alimentava direito, porque eu chegava tão cansada que eu queria tomar banho e dormir. E E aí aí, a quando eu facilidade desculpa, do industrializado, né, entrava aí na comida. Sim, tipo assim, no prédio que eu trabalhava mesmo tinha um café, então eu descia lá, falava, eu quero um sanduíche assim, assado, pedia, eles entregavam, ou eu descia, pegava e comia muito rápido. Então sim, tinham várias facilidades, tá? Eu não levava fruta, não levava nada, então assim, eu ia pro que era mais fácil. E assim, como que eles falam? O boi na manada? Eu Sim, tava assim, você ia eu pegava o junto. que era mais fácil, exatamente. E foi assim que eu cheguei nos 86 quilos. Então, o ir na loja, se vestir, né, que com certeza já devia ter ali percebido alguma coisa, mexeu. Foi a virada, de repente, de chave para você. Que E, deu start, sim, que assim, que fez eu parar para pensar, né? Tipo assim, que me chocou muito, e eu falei, não, eu preciso olhar para mim, porque é aquela coisa assim, eu lembrei de uma situação que a pessoa me perguntava assim, falou uma vez assim, você se olha no espelho, e de você se olhar no espelho e você não se vê, porque eu não me via, eu nunca tinha tido aquela situação, e na verdade eu tinha que se deparar comigo mesma. Eu falava, gente, essa não sou eu, né? Tipo assim, na minha mente não era eu, mas no meu corpo, tipo, tava sendo. e é um confronto, né? Porque você falou, você já tinha uma imagem sua, né? De um corpo magro, a gente está falando de físico, viu, gente? Mas também você se olha e você não se aceita e tem vergonha também daquilo, né? Você não se aceita e não lida bem com aquilo. Então a gente também se sente amarga, vergonhada, né? Várias situações não positivas, né? E, Assim, várias situações, né? Eu passei a usar muita roupa preta, tipo assim, deixei de usar roupas que eu gostava por conta do peso, tipo assim, é uma coisa muito louca. Tanto que até o ano passado eu tinha um pouco de dificuldade de colocar roupas com cor. Porque ainda na minha, mesmo eu tendo se emagrecido esconde. tudo, você acaba, é involuntário, tipo, você acaba se escondendo. E depois eu descobri que não tinha necessidade disso, né? Sim, mas é uma fuga, né? É uma fuga. A roupa Exatamente. aí, igual você está falando, é bem claro, é uma fuga. E aí, foi para academia? Foi isso? E numa boa, porque você estava, né, acima do peso? E como é que você Exato. fez? Teve O um que que aconteceu? segredo aí? Teve um segredo assim, eu tive que trabalhar minha mente. Primeiro, eu passei por algumas situações da minha vida e eu fiz terapia durante 1 ano, né?
E durante a terapia, na verdade, um pouco antes de eu começar a terapia, eu a gente congrega na mesma igreja, né? A gente tinha participado de um desafio com a pastora, que era de mergulhar no óleo. Eu não sei se você lembra dessa situação. Sim, Era um desafio que a gente tinha que se olhar. sim. E foi aí que eu realmente parei e falei, não, vou olhar para dentro de mim. E foi o que eu fiz. Eu, lógico, eu tive que bater de frente com a pessoa que eu estava sendo. E foi muito difícil, né? Foi uma situação, tipo, muito constrangedora. Eu comigo mesma, assim, né? Nem com Sim, relação às pessoas, né? Porque eu falava, gente, como eu me permiti chegar nesse ponto? Então, a partir daí, eu comecei a realmente me olhar e durante a terapia e durante esse processo todo que a gente estava vivendo, eu percebi que eu tinha que realmente olhar para dentro, porque, na verdade, não foi trabalho, foi uma questão de desculpas, foi também, mas assim, eu tinha como ter me priorizado, eu tinha como aprender a falar não, porque na verdade eu sempre falei muitos nãos, e aí eu me permiti ficar dando essa situação. Eu tinha horário para entrar e não tinha horário para sair, por quê? Porque eu permiti, porque eu com meu perfeccionismo, queria entregar, então eu falava, não, não, perfeccionismo que eu não tenho mais, tá? que Eu bom. falei, não, exatamente, assim, eu era escrava disso, então eu falei, é, não, chega, eu vou olhar para mim, independente da situação, do que acontecer, é o que eu vou fazer. E aí eu peguei, eu tive a oportunidade de sair da editora, como eu falei, eu saí, eu tinha 6 anos lá, né? Eu falei, eu vou sair, eu tava num cargo bom, na minha área, mas eu não queria ficar mais lá. Eu saí e falei, eu vou voltar a treinar. Isso foi em 2014, janeiro de 2014. Foi assim, acho que na segunda semana do ano. E eu lembro que eu saí da editora na segunda-feira, na quarta-feira eu voltei na academia, que eu já treinei muito tempo lá, e me matriculei e estou lá até hoje. Olha que legal. E é porque assim, eu escolhi um lugar próximo da minha casa, né, que eu confiasse nos profissionais que trabalhavam lá, eu já conhecia a estrutura, tudo, e um lugar onde eu não tivesse desculpas. Eu falei, eu não posso colocar desculpas nas coisas que eu vou fazer. Então, assim, eu não tinha o que fazer. Eu volto do trabalho, eu tenho que passar lá na frente. Ou de manhã, quando eu ia, eu também tenho que passar lá. Então, não tinha o que fazer. Eu não Cansou tinha das como. desculpas. Cansei das desculpas. Então, assim, primeiro de tudo, eu tive que mudar minha mentalidade para falar, não, chega. Cansada ou não, eu vou Basta. treinar. Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Eu, como eu estava em casa, eu falei, eu tive a oportunidade de ficar em casa, eu falei assim, eu vou ficar em casa para treinar, cuidar da minha saúde, cuidar do meu físico. E aí eu fiquei durante 3 meses em casa, porque eu tive essa possibilidade. Só que o que que eu fiz? Eu falei assim, eu não vou me entregar à liberdade que eu estou tendo de horário. Eu Hum, levantava às 5 horas da manhã, às 6 horas eu estava na academia. Independente se eu tinha o dia inteiro livre ou não. Eu comecei voltando a treinar, tipo, na mesma semana, eu voltei pra academia, tipo, aquele sobrepeso enorme. sim. Eu ia às 6 horas da manhã para treinar, e na época eu tive a minha amiga que treinou comigo muitos anos, acho que você já viu várias fotos minhas aqui com ela. Você acompanhou um pouco do processo. Sim, Ela saiu da academia que ela treinava para ir treinar junto comigo, e a gente resolveu treinar juntas para uma motivar a outra. eu ia falar isso ajuda bastante. Ajuda muito. E como a gente é muito amigas, assim, a gente falou assim, não, vamos, ela queria ir para um lugar onde ela ficasse mais perto de casa. E eu falei, ó, eu vou ficar aqui, porque para mim não, para não ter desculpa nenhuma. E aí ela topou vir comigo, mesmo ela tendo que trabalhar, a gente levantava super cedo. Era muito legal porque, tipo, às vezes estava um frio, assim, a gente falava assim, não, mas nós vamos. Então a gente levantava às 5 horas da manhã, mandava, ligava uma para outra e aí, tá pronto. Porque para não correr o risco de nos sabotarmos, né? Sim. Então a gente se policiava. Às vezes ela estava muito desanimada, eu também, porque tipo, eu estava pesada, e às vezes várias situações, o sono, o frio, e aí você não comia direito, todas essas questões. Eu falava, não, mas a gente vai fazer, vamos embora. E aí uma motivava a outra e ia. E aí a gente ficou durante esses 3 meses que eu fiquei sem trabalhar, porque até então não estava trabalhando ainda. A gente começou a treinar esse Todos horário os e dias. todos os dias. Aí a gente fazia, o que que a gente fez? A gente teve lá na academia que eu treino tem alguns professores que a maioria deles dão personal. Então a gente, por conta que eu estava sem trabalhar, envolve custo, tudo, a gente dividiu a hora de treino. Então os profissionais que a gente trabalhou lá, eles conseguiam fazer um treino que fosse bom para mim, para ela, e atendesse a necessidade de cada uma. Foi muito legal porque primeiro que incentivou muito a gente, né, a continuar e a se motivar. Era muito cansativo, porque a gente tinha que levantar muito cedo. E a partir daí, o que que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso olhar para minha alimentação, porque até então eu não tinha ido a É. nenhum nutricionista, né?
E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar no Google. Na verdade, assim, eu sempre fui muito interessada nessa área de nutrição por curiosidade. E todo mundo sabe o que tem que comer. Só não faz o correto, mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é uma comida que não é tão saudável, uma comida que vai te engordar mais, todo mundo sabe. A questão é quais são as suas prioridades, né? E para onde você olha. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar no Google. Então, no começo eu pegava receitas, eu eu já sabia que eu tinha que comer carboidrato, proteínas, lipídios, então assim, eu falei, tá, e o que que tem dentro desses macros e micronutrientes que eu posso comer? Então, eu juro, eu comecei a minha reeducação alimentar seguindo receitas da internet. Olha aí, hein, Seguindo várias, gente? Olha aí. seguindo várias receitas da internet. Nessa época, foi logo quando eu entrei aqui pro Instagram também. Então, tem muitos nutricionistas, tem alguns, assim, bem antigos aqui, que depois que virou uma fase meio que, tipo, começou a surgir muitos, mas nessa época Sim. não tinham tantos. Eles colocavam muitas receitas, muitas receitas. Então, assim, eu ia testando, porque eu falei, eu não quero fazer dieta restritiva, porque eu queria fazer algo que eu pudesse manter. Então, eu fui me testando. Então, assim, eu comia muito pão. De pão era uma coisa que eu comia demais e Aliás, o de, pão é um problema é, para todos. hoje para mim não mais, né? Assim, eu sou bem assim resolvida com relação a isso. Mas, por exemplo, na época eu falava assim, o que que eu vou ter que fazer para poder baixar esse índice calórico aí? Então, eu falei, eu por escolha minha quis ser radical. Eu falei assim, eu não vou comer, eu reduzi os carboidratos assim, tipo, drasticamente. Tudo que eu comia de carboidrato eu tirei. Eu fui limpando a minha alimentação. E foi muito, tipo, intuitivo, porque eu lia, falava, isso aqui é legal? Então, eu vou seguir aqui. E eu ia reduzindo. É assim, a gente precisa aprender a estudar as coisas que a gente faz, né? A gente tem que aprender a, tipo, lidar com as situações do nosso dia, porque nem sempre você vai ter condições financeiras, você não vai ter um profissional acessível para te ajudar. Então, assim, a gente tem muito, hoje no celular, a gente tem tudo. Você entra no Google, tem tudo. Você entra no YouTube, tem tudo. Você entra no Instagram, tem tudo. Então, assim, às vezes a gente fica procurando desculpas. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não consigo pagar um profissional. E, na verdade, a gente não precisa disso. É bom ter, é muito bom ter uma orientação, é ótimo ter a orientação, faz parte, dependendo do objetivo de cada um, só que também faz parte da sua boa vontade buscar esses caminhos. Até para você começar. Depois eu fui no nutricionista, né? Depois eu passei em alguns nutricionistas. Mas no começo, para eu poder me motivar, eu fiz exatamente assim. E eu falei, não, é aqui. E tava dando certo. Eu falei assim, ó, eu tô fazendo isso, tá dando certo. Continuei a vida de treinos, porque treinar pra mim nunca foi sacrifício, gente. Assim, eu posso falar isso com muito orgulho. Eu gosto da atividade física. É uma coisa que, tipo, faz parte da minha vida. Não é nenhum sacrifício pra mim levantar cedo, tipo, ir pra academia treinar. Eu adoro fazer isso. Com sono, cansada, eu sou motivada a isso. Então foi um dos pontos. Só que assim, no começo eu tive que escolher. Eu falei, eu vou ter que me policiar para o cansaço não tomar conta Pagar o e, preço, né? e pagar o preço, exatamente. Quando a gente paga preço, a gente sabe dar importância naquilo, né? E foi exatamente assim. Então, meu início de emagrecimento de peso, de perca de peso e de treino, foi fazendo essa associação tanto de limpar a minha alimentação, quanto de buscar me motivar nos treinos, né? Então a gente fazia tudo que podia. Ah, a gente na academia que eu treino, a gente tinha muito hábito de se reunir em turmas, final de semana, e treinar num parque, numa praça. Os professores se motivavam também a montar esses grupos, e aí a gente ia. Então a gente estava sempre buscando uma alternativa para poder se manter nessa motivação, né? Porque se também você só ficar ali pegando peso, correndo na esteira, também cansa. Não é nada, tipo, agradável para quem não gosta, né? Eu vou aproveitar que você está falando disso, de motivação e tudo mais, eu ia falar no final, mas assim, tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto de academia, esse ambiente, né, não me agrada. Ou então, né, não se enxerga ali, puxar ferro. Mas eu tenho comigo, e vou pedir, né, a sua ajuda aí de orientação, que dá para começar, né, no seu ritmo, na tua forma. Então, igual eu uso sempre o meu exemplo. Eu comecei na caminhada, né? Hoje o meu metabolismo já não funciona se eu quiser perder peso. Eu já tenho ciência disso, porque o corpo fala também com a gente, né? Quando você escuta ele. Quando você dá a oportunidade dele falar com você e você fala, vou escutar você. Então, assim, eu já sei que ele não funciona isso. Se for com outras atividades, ok.
mas você precisa dar um passo à frente, né? Então é o que você falou, a falta de dinheiro, aí eu não tenho dinheiro, eu não tenho profissional, mas tem que ter essa vontade de eu quero mudar e eu vou mudar, né? E se você, desculpa, se você por algum motivo deslizar, volta de novo e começa, sem culpa, mas vai. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que que acontece, assim, a motivação, ela tá dentro de você, em primeiro lugar. Só que você tem que impulsionar ela, porque nem sempre ela vai vir. Não é são todos os dias que você vai acordar, nossa, eu tô super afim de treinar. Não é, É. gente. Né? Tem muitas vezes assim, você vai falar assim, ah, eu tô cansada hoje, a cama vai te segurar ali. Só que se você trabalha na sua mente, que aquilo ali faz bem pra você, seja em qualquer situação que for, tipo no meu caso, quero emagrecimento, tem gente que precisa porque tem problemas articulares, ou porque tem problema na coluna, né? Então, assim, você tem que saber aquilo que é bom pra você. Então, você, assim, eu acho que todos os dias a gente pode escolher o que é bom pra gente, né? Independente se é só atividade física ou não. E aí, quando você passa a enxergar isso como uma prioridade na sua vida, por exemplo, hoje eu não abro mão de ter as minhas atividades por nada. Até as minhas amigas, elas falavam pra mim, nossa, Cássia, elas, vamos fazer tal coisa? Eu falei, depois que eu ir treinar, eu vou. Por quê? Porque se eu não priorizasse, mesmo motivado ou não, tava às vezes muito afim de ir. Mas primeiro eu vou treinar, depois eu vou fazer isso. Por quê? Eu comecei a me organizar. Eu falei assim, vamos se organizar, porque se você começa a colocar coisas na frente que vai desviar a sua atenção, facilmente você vai desistir daquilo que te faz bem, que é, no caso, a academia, e fazer outras coisas, né? Seja tipo sair com um amigo, o que é legal também, a gente tem que fazer, não tem que deixar de lado, só que eu acho que a sua saúde, ela tem que estar em primeiro lugar. Porque se você não estiver saudável, você não vai ter mais disposição para fazer nada, né? É assim, é que nem o pai brincar com o filho. Tipo assim, um pai que trabalha o dia inteiro cansado. Eu tiro isso porque às vezes eu pego Uber, essas coisas, aí eles falam, fica muito tempo sentado, não se cuida. Eu falei, mas você faz alguma atividade? Ah, não. Eu falei, mas você passa o dia inteiro sentado, tipo, só ali, eu vou conversando, né, com eles. E aí eu falo da atividade física, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, porque é verdade. Eu falei, você chega à noite, você não tem disposição pra nada, você tá com o corpo todo cansado, dolorido, tipo, só quer aceitar saber de tomar um banho, comer e E dormir. dormir. E quando vê, tudo já passou. Seu dia passou, a sua disposição passou, tudo foi passando e você foi ficando de lado, né? A sua saúde foi ficando de lado. Então, essa questão da motivação, na verdade, ela tá dentro de você e é você que tem que encontrar ela. Você pode até, tipo assim, ter uma pessoa que você se espelhe, que faz aquilo por ela, que vai dar aquela gás em você, só que se você não alimentar isso, você não segue em frente. Então é muito mais fácil dar desculpa, eu não gosto de academia, eu não gosto disso, não gosto daquilo, porque tá apoiado nessa falta de motivação que você mesmo Sim. alimenta, né? Inclusive, Então, assim, desculpa, a Michelle está falando aqui sobre ter disciplina. Você tem que ter isso. É o tem pagar que o ter. preço. Eu costumo falar É. isso. E Né? isso é uma escolha, Sim. né? Não É é uma culpa escolha. de ninguém, né? Ninguém tem culpa das suas escolhas, né? Então, assim, ou você se determina a fazer aquilo, no meu caso, por exemplo, hoje eu trabalho com eventos, eu trabalho na agência, agora eu estou home office, por conta dessa questão da pandemia, tudo. Só que durante todo o período da pandemia, eu não tinha academia para treinar. A academia abriu o mês passado. Eu treinava todos os dias na minha casa, no mezanino aqui. Com o que eu tinha. Você fala, você tem aparelhos? Não, não tenho. Eu treinava com elástico, com galão de água, com um saquinho de feijão. Tipo assim, o que era sobrepeso que eu pudesse utilizar, eu utilizava. Então, assim, você vai se habituando àquilo. Não é a questão, assim, de você estar investindo só no seu corpo. Você está investindo na sua saúde, na sua mente, naquilo, e usando os recursos que você tem. Você não precisa estar dentro da academia o tempo todo para poder fazer isso por você. Isso é em qualquer área da sua vida, entendeu? Seja na área profissional, seja na área familiar, você consegue se organizar, né, durante o seu, assim, na rotina que você tem e Sim. fazer alguma coisa, parar 15, 10, 20 minutos por dia e fazer alguma coisa por você. Só que as pessoas normalmente preferem dar desculpas, né? As desculpas, elas são são maiores do que, na verdade, a vontade dela de mudar a situação em que ela se encontra, É o gigante, normalmente. né? É o gigante. Exatamente. Que a gente alimenta e ele fica maior ainda, né? E aqui Ó, tá falando aqui, ó. Pode a falar. Kátia tá falando aqui. A Kátia, ela foi minha primeira mentora de vida. Eu trabalhei com ela, foi Que minha primeira legal. chefe. E ela não mora no Brasil, tá? Ela tá na Austrália, né, Kátia? Seja bem-vinda E aí. assim,
foi uma motivadora até para eu estar aqui, ó, falando com vocês hoje, porque eu tenho um pouco de pavor das câmeras. E aí, assim, ela falou uma coisa que é legal, a atividade física vai além da estética, investimento. Exatamente. É um investimento de vida, gente, não é só corpo. Né? Então, assim, as pessoas Sim. falam assim, nossa, mas... Porque as pessoas... Eu posto muita coisa de atividade física, né? Eu na academia... Antigamente eu postava muito mais, né? Quando eu comecei, foi umas coisas que eu fiz pra me motivar. Eu comecei a publicar porque eu e a Débora, quando a gente treinava juntas, tipo aquilo, quando vinha... Até hoje, a gente vem aquelas lembranças de, quase 7 anos atrás. Que foi quando eu voltei, que vai fazer 7 anos agora. E aí vem, eu falo, nossa, gente, essa semana mesmo eu vi uma recordação de... Acho que alguns meses depois que eu tinha voltado para academia, eu com 10 quilos a menos, dos 86 que eu estava. E eu falava, gente, como o tempo passa, assim, eu com a cara inchada, desse tamanho. Então, assim, você vai criando situações, e aí quando você vai vendo, aquilo já tá se tornando um hábito para você. No meu caso, para mim, faz parte do meu lifestyle mesmo, assim. Eu me programo para as coisas que eu vou fazer. Eu levanto, eu tenho horário para levantar, Eu eu ia tenho horário falar para ir para isso. minha atividade. Exatamente. Na verdade, eu até separei. Gente, ó, eu tenho horário até para Eu comer. ia perguntar se você tem um planejamento, porque tem muitas pessoas, é igual alimentação, não sabe como fazer, né? Então eu levanto pela manhã, sei lá, eu tomo banho, eu como, eu vou fazer atividade física, o que fazer? Eu cozinho para o mês inteiro, para a semana. Eu estou falando de dois assuntos que são super ligados, que é a Super amados. alimentação, então eu percebo essa dificuldade. Volto a dizer, por isso que eu tô trazendo gente de verdade, que passa por isso, para nos ajudar, porque eu também tô nessa, né? Eu tô com 2 filhos, tô dentro de casa trabalhando, e eu falei, eu vou me priorizar, vou voltar a fazer algo, né? Então tem dia que eu tenho pulado corda dentro de casa, gente. Inclusive, meu filho aprendeu a pular corda, porque para mim era comum quando eu era criança, E né? eu Então, fico super feliz, né? Porque isso partiu de uma conversa que a gente teve, que um sim, mês e pouco sim, atrás. sim. Quando a Nésia me mandou a mensagem, né, com o print dela, me marcou, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, tá vendo? A pessoa, quando ela quer, ela encontra tempo. Assim, às vezes, assim, eu não tenho filhos, né? Eu sei que a rotina de uma pessoa que tem é muito diferente. A Nésia pode falar melhor do que eu, porque ela tem 2, eu não tenho nenhum. Mas, assim, sempre vai ter um momento em que você vai conseguir cuidar de você. Agora não, porque as crianças não estão na escola, mas assim, o pai tá em casa, pede pro pai ficar e você vai se cuidar. Afinal de contas, os dois são pais, né? Então, assim, acho que tem que ter essa divisão, tem que existir o tempo de cada um. Porque senão fica enfadonho, aí só uma pessoa se sobrecarrega, ou uma ou outra, e aí acaba, quando vê o dia já passou, a pessoa tá ali exausta, porque ela tem a casa, os filhos, as atividades, às vezes o trabalho para cuidar, e o dia passou e ela não fez nada. E ela Ou tá ela fez infeliz, tudo viu? Ela tá e ela tá amarga. infeliz, depressiva, né, triste. Por quê? Porque ela não olhou para si. Né? A maioria não olha para si. É assim, é muito comum a mãe olhar para os filhos e deixar de olhar para ela. Sim, Só que sim. eu sempre falo uma coisa assim, mas como você quer dar o amor para os seus filhos se você não está se amando? É isso Né? mesmo. Assim, qual é a prioridade? Porque assim, se você não estiver saudável, como você vai ter um pique para brincar com a criança? Para dar para ela aquele amor que você se trata, entendeu? Eu penso muito assim. Então, assim, acho que se eu tivesse um filho, ele ia comigo pra academia. Eu sou aquela que ia treinar grávida com barrigão, gente, como eu já vi várias. Sim, Então, sim. assim, é questão de se priorizar mesmo. Eu acho que a gente escolher querer estar bem. E entrando na questão da alimentação, por exemplo, eu sempre Você trabalhei fora. cozinha? Você cozinha? Eu ia falar sobre isso agora. É. Eu hoje cozinho, mas na época que eu voltei pra academia, eu não tinha o hábito de cozinhar. Eu tinha acabado de casar, né? Tinha pouco tempo de casado na época. E eu saí da casa da minha mãe, fui pra minha casa. Só que assim, eu cozinhava o trivial ali, tipo. Aí o que eu escolhi? Eu fazia 2 tipos de comida, porque meu ex-marido não comia as comidas saudáveis que eu comia. Então, eu falei, o que eu vou ter que fazer? Era chato? Era chato. Mas eu Sim. fazia a minha comida e fazia a comida dele. E não deixava de fazer. Eu me programava, que nem eu falei, ó, eu tenho aqui, até hoje eu uso isso. Olha Isso aqui é isso, gente. de um desafio. Então eu separo, né? Café da manhã, almoço, lanche, jantar, ceia, quando eu faço. E eu me programo para isso, né? Assim, eu prefiro ser assim porque a organização me traz disciplina. Então, assim, eu acho que se Hum. você tem alguma metodologia, tudo flui. Assim, claro que tem dia que você não vai conseguir seguir a risca. Mas não seguiu a risca naquele dia, arrisca lá e põe pro outro. Eu tenho um planner, eu anoto tudo que eu vou fazer.
Então, assim, eu divido o meu dia, o horário que eu vou comer, eu tenho o horário de trabalho, o horário que eu vou trabalhar, o horário do meu treino, agora que eu tenho que agendar o horário por conta das restrições aí da Covid, então a gente tem um horário específico para isso, e passar aquele horário você não consegue fazer. Então, eu me organizo para que eu consiga cumprir aquilo que eu me determinei naquele dia. Se alguma coisa saiu fora e eu posso passar para o dia seguinte, eu passo para o dia seguinte, mas eu não deixo de fazer. Entendeu? Por Ou quê? Porque a seja, disciplina, ela traz constância, a organização traz e traz constância resultado, né? Que e traz resultados. eu imagino e eu me lembro, por exemplo, no caso, né, não tem comparação do que eu vou falar, mas é um exemplo. A diabetes, eu estava grávida, eu toda bonitinha, fazendo tudo bonitinho, quando eu ia fazer o exame, estava alta. Por quê? Porque eu tinha um bebê que trabalhava no tempo dele e eu no meu. Mas quando você vai vendo o resultado, isso te ajuda, te motiva, né? Então, a calça que não entrava, ela começa a entrar. Né? Você começa a se olhar no espelho, você começa a ter também, o corpo começa a ficar mais leve e você consegue se movimentar mais, porque tem isso também. Exatamente. E outra, tem a questão que, assim, à medida que você vai perdendo peso, você vai ficando mais motivada porque você está vendo o resultado do seu esforço. Então, uma Sim. coisa vai puxando a outra. Não tem como você tá vendo o resultado e você ficar desmotivado com aquilo, entendeu? Se você tiver uma mudança de mindset, falar assim, não, é por aqui que tá legal, eu não vou me sabotar e vou por esse caminho, se você determina aquilo, você alcança os seus objetivos. E eu posso falar isso, assim, por exemplo, esse tempo de quarentena, eu fiquei em casa. Todo mundo que eu converso engordou 3, 4, 5 quilos, quase 4 quilos Travou. em casa, sem ter peso, sem ter academia, sem ter nada, entendeu? Então, assim, e foi porque você sabe o que tem que fazer? Eu sei o que eu tenho que fazer porque eu treino há muito tempo, então eu já sabia o que eu tinha que fazer. Mas sabe como que eu treinava? Eu optei por fazer a quarentena corretamente, então eu não saía nem para correr na rua. Eu treinava dentro da minha casa. Eu corri 7 quilômetros dentro da minha casa. Então, assim, subindo escada, descendo escada, fazendo agachamento com um galão de água nas costas. Por quê? Porque eu falei assim, eu vou cumprir a quarentena, mas eu não vou deixar minha saúde de lado. Então, assim, eu acho que tem todas as questões emocionais por conta desse momento que a gente está vivendo, sim. Só que quando você olha para um lado, o outro também é coberto. Então, se você prioriza a sua saúde, você cuida da sua saúde, inclusive a professora que eu fazia muita aula acabou de entrar aqui, eu Ah, é? fazia, tipo assim, os vídeos online, os professores da academia que eu treino, outros professores que eu nem conhecia, às vezes de outros estados, de outra cidade, o que tinha para fazer, eu fazia. Independente se estava bom, se não estava, enche o saco, enche o saco. Mas assim, era a motivação que a gente tinha ali no momento. Então eu falei, eu vou usar o que eu tenho. Então, assim, sempre tem um jeito, né? Assim, a gente tá mais tendencioso a dar desculpas do que fazer alguma coisa boa. Então, por que não fazer a coisa boa, né? É melhor escolher aquilo que é bom. Sim. Primeiro, deixa eu só falar, Rita, obrigada. Ela disse que eu sou referência em alimentação para ela. Mas deixa eu te Você é falar uma mesmo. coisa importante que você falou, né? Que você fazia dois tipos de comida, né? Porque seu marido não comia. É nessa hora que muitas das vezes, quando eu vou ensinar a cozinhar, que eu faço. Porque, na verdade, quando você começa com essas mudanças, aos poucos, porque eu acho que não tem que ir com tudo, porque cada um tem o seu tempo, mas você chega num nível que todo mundo começa a comer a comida e gosta, porque ela tem sabor. Porque primeiro a gente foi, né, educado a achar que. Porque os industrializados e tudo mais veio para facilitar. Realmente essa ideia foi vendida e entrou. Mas quando você vai comendo, sentindo o sabor do alimento, você vai percebendo, todo mundo da casa vai se beneficiando, né? Então, as crianças, o marido. Então, quando eu estou também ensinando isso, eu falo, vai aos poucos e vai mudando aos poucos. E convida essa família para cozinhar também, participar disso, né? Então é bem Exatamente, você gostoso tem isso. como. Que é o que a Adri fala, né? Assim, de você aprender com as outras pessoas da casa. Ela tem filhos também, 3. E assim, ela aprendeu, dentro da profissão dela, de tudo que ela faz, a incorporar as crianças nos hábitos deles, assim, aos poucos, porque criança principalmente é muito difícil, e ao mesmo Sim, tempo, agora todos eles ali, eles se adequam. Então, assim, a gente tem todas as condições para fazer aquilo funcionar. A questão é o quanto você está motivado para isso, né? O quanto você está é disposto a isso fazer mesmo. isso, né? Quanto tempo Não você está precisa disposto a separar, fazer. né? Pelo Exatamente. No meu caso, eu contrário, chama separava todo porque ele mundo não junto. queria. Então, como era uma escolha Não, sim, eu minha, entendi. né? No meu caso, como era uma escolha minha fazer,
eu precisava emagrecer muito, então eu falei assim, não, eu vou ter que fazer, eu vou ter que sacrificar. Como ele não era obrigado a comer aquilo que eu comia, eu cozinhava 2 comidas diferentes. E eu me Sim. programava, por exemplo, eu chegava num sábado, eu ia treinar de manhã, quando eu voltava, eu cozinhava para a semana inteira. Agora você pergunta, cara, você gosta de cozinhar? Não, eu não gosto. Mas eu cozinho. Até hoje eu faço a minha comida. Quando eu não tenho tempo, eu encomendo essas marmitinhas fitness, mas eu não deixo de me alimentar saudável. Às vezes tem vontade de comer uma coisa fora. Hoje eu tô super tranquila pra isso. Se eu tenho vontade de comer, eu como. Eu não bebo álcool, então pra mim não tem nenhum sacrifício pra isso. Então, assim, eu me adequo. Mas eu morro de amores? Não, não morro, mas eu fiz uma escolha de vida, eu tenho um estilo de vida e é ele que eu sigo, Sim. entendeu? Alguém quer fazer pergunta, gente? Se caso, né, a gente encerrar e cair alguma coisa, que eu quero salvar essa É. live, a gente vai A gente tem salvar uns ela. 20 minutinhos. Aí, ó, quiser fazer pergunta e qualquer coisa pode fazer no direct individual para mim ou para a Cássia que a gente vai responder para não deixar ninguém sem resposta, tá bom? Porque Até, eu assim, é acho legal legal falar. todo mundo. A Nésia, na época, teve uma época que eu até encomendei comida com você, né? A gente Sim, chegou as a marmitinhas, fazer você falou de as marmitinha. marmitinhas, exatamente. Então, Quem teve não uma tem época que eu tempo, fazia vamos para as isso. marmitas, Eu acho sem se bem sabotar. legal. Porque você, tipo assim, eu falava, Nésia, eu preciso comer isso e isso e aquilo. E ela fazia uma coisa assim, Sim, totalmente o voltada cardápio, para né? aquilo que eu queria. E até entrando nessa questão da nutrição, por exemplo, no começo foi tudo sem acompanhamento mesmo, eu fui com o recurso que eu tinha, só que depois eu procurei nutricionistas, depois aí eu já fui trocando de estilos de treino, fui Sim, mudando as metodologias, fui aprendendo mais. E lógico que assim, eu sou muito de desafios, assim. Então, assim, os lugares onde eu vou, as pessoas com quem eu treino, eles desafiam muito. E eu gosto disso porque isso é isso me legal. motiva. Eu ia associando uma coisa a outra. E aí nisso ia fluindo. E graças a Deus eu emagreci esses 26 quilos e nunca mais eles voltaram. Olha, gente, e é que, né, nem tem por que mostrar, mas eu vou indicar, vou pôr o arroba dela e eu quero que vocês sigam a Cássia, quem nunca viu. Tem foto dela lá, né, de antes e depois, vamos falar assim, porque eu volto a dizer, é muito legal. Às vezes a gente acha que é balela, é conversa fiada, e não é, né? Isso é possível Tem para até todo um. mundo. Tem um destaques lá no meu Instagram que eu mostrei um pouco da trajetória, desde quando eu comecei. Eu deixei lá no destaque porque muita gente pergunta, né? As pessoas querem saber, tem curiosidade. Porque as pessoas às vezes veem com a foto na academia, um vídeo na academia, e acham que eu moro na academia. Eu não moro na academia, eu trabalho o dia inteiro. Agora na pandemia eu tô tendo mais flexibilidade, mas gente, eu treino 1h30, 2 horas no máximo no dia, porque eu tenho essa possibilidade. Mas se você não tem, 10 minutos, faz eu falei pra Nésia, faz polichinelo, pula corda, faz flexão em casa. Você não precisa estar na academia. Você pode correr na rua da sua casa. Eu corri dentro de casa, né? Sim. Inclusive, a próxima live que eu vou fazer vai ser com a Claudinha, que mudou também o estilo de vida dela e ela treina em casa e ela tem super resultados. Às vezes ela faz treino de 15 a 20 minutos. Vou mostrar para vocês que não é conversa fiada também. E ela tem tido Exatamente. resultado. Então é possível, entendeu, gente? Eu tô aqui para motivar vocês e a mim, em primeiro lugar, para a gente prosseguir, não ficar dando desculpa, porque a gente precisa mudar nossos hábitos, porque nosso corpo agradece, né? A nossa mente também. É muito importante, né? Ter É. qualidade de A vida. Renata falou aqui, ó. A Rê acabou de falar, tem lives Ai, gratuitas em vários horários. Exatamente. Então, se a pessoa não pode sair de casa, faz assiste uma live, né? No YouTube, o que mais tem é treino. Assim, a pessoa não pode pagar um personal, não pode pagar uma academia, ela só não precisa dar desculpas. A oportunidade hoje está deu uma variada. travada. Tem até, Sim, até aplicativos de treinos hoje tem. E é só você buscar. isso mesmo. Tem como você fazer. Tem aplicativo que tem treino gratuito, tem aplicativo que você paga tipo R$ 20 e consegue treinar. Então, assim, possibilidades tem. As pessoas têm que deixar a desculpa de lado, né? Sim, sim. E se priorizar, né? E se Como priorizar. você falou, 10, 15 minutos, esse tempo é o que eu tenho, então eu vou fazer o melhor para mim. E isso é tão bom, gente. Nossa, faz um bem, bem para pele, para mente, para o cabelo, para unha. Exato. É maravilhoso, né?
é só a gente começar a se olhar, entendeu? É de dentro para fora. A Renata tá falando, que ela também é uma das pessoas que colocava muito empecilho, muita desculpa e agora tá aprendendo a se priorizar. E é assim mesmo. E, gente, sem culpa, sabe? Ah, mas eu não emagreci, já tô um mês fazendo isso. Mas não para. O segredo é esse também, não parar. Não é da noite pro dia. Você não engordou da noite pro dia também, né? Então a Eu gente costumo precisa falar estar de muito olho. isso. Eu falo justamente isso. Eu falo assim, a pessoa engorda, tipo, passa lá 2, 3, no meu caso, 6 anos engordando e depois em 6 meses ela quer eliminar tudo. E não é assim, o corpo não funciona dessa forma. Você tem que Então, não aprender existe, a não respeitar o existe. seu corpo. O seu metabolismo de 20 anos não é o mesmo depois dos 30, depois dos 40, então tudo isso impacta, né? Tem a questão da saúde, tem a questão de É o tudo. que eu falei de mim. Então, assim, você tem que Sim. aprender a ouvir seu corpo. Então, assim, eu, por exemplo, eu não tive pressa. Nunca tive pressa. Eu fui emagrecendo ao longo dos últimos 6 anos. Hoje eu treino por conta de uma questão mais estética, assim, também. Porque, assim, eu tenho objetivos. Eu sou uma pessoa que eu vou criando desafios para mim. Então, assim, eu quero secar um pouco. Então, eu intensifico um pouco mais. Eu procuro alternativas para que eu possa alcançar aquilo ali. Mas se eu não alcancei, tá ok. Eu vou seguir a minha vida normal e vou continuar fazendo normal. Só que eu não vou fazer daquilo ali uma coisa que vai me fazer mal. Então, assim, não emagrecer 1 quilo esse mês, continua que no próximo mês você vai ter um resultado. Sim, sim, sim. Muda a Mas estratégia, cria uma coisa que vai te impulsionar e te motivar. É só não parar, não deixar de lado, entendeu? E se sim, parar, me sabotei, tá, segue a vida, não fica olhando pro que passou, segue em frente é isso e mesmo. continua, A entendeu? Renata tá falando, né, que ela acha coisas legais na feira. É isso mesmo, eu sou a rainha da feira, adoro. Não obrigo ninguém a gostar, mas você tem que se relacionar com a natureza, gente, né? Parar um pouco. Quando a gente se planeja, faz uma quantidade X de comida que você às vezes passa um mês comendo a comida e todo mundo se alimentando bem e tendo tempo para outras coisas, porque a gente precisa ter tempo para outras coisas. É essa a função, é essa a ideia, entendeu? Se priorizar e ter tempo para outras coisas, cinema, ler, não fazer nada. Tem dia que você não quer fazer nada, né? E você fala ir para cozinha, ir para Exatamente. academia. Se prioriza. E tem mais coisa Essa aqui, questão deixa eu aí de ver. feira, ó, esse negócio da alimentação, por exemplo. Gente, é tão barato, a pessoa fala, é tão caro comer, e não é, né? Não é. Assim, que nem, gente, eu vou em sacolão, não vou em feira, mas, por exemplo, eu só compro legumes, carnes, peixes, ovos. Eu amo ovo, então pra mim não é sacrifício nenhum fazer um omelete e comer. Mas, A assim, omelete é tem vida. alternativas. Assim, na verdade, essa cultura da indústria, ela tá incutida na gente. E a gente tipo, fica acostumado com aquilo, porque, assim, tá tudo muito fácil, tudo muito A acessível. A facilidade. TV o tempo inteiro ali, tipo assim, né, facilitando a vida da pessoa para ela ter. Bombardeando. Exatamente, a tecnologia, tudo isso veio para deixar o ser humano cada vez mais alienado. Então, tipo assim, se você fica ali naquele mundo, você não avança, você não conhece, você não experimenta, você nada, entendeu? Você Os vai novos ficando ali sabores, naquele. né? Se permitir. Exatamente. Assim, por exemplo, eu aprendi a comer coisas que eu não comia comendo. Eu falei, eu vou fazer, eu vou experimentar e vou comer. Provar, Eu não né? com... Exatamente, eu comecei a provar. Eu não comia beterraba, eu não comia abobrinha, e hoje eu como tudo isso. Entendeu? E E foi experimentando. tem duas coisas que eu falo. Tem essa de experimentar e tem a forma que uma vez já foi te apresentado. Te apresentaram a beterraba de um jeito, aí você fala, eu não gosto. E se você fizer de outro jeito e você comer e falar, nossa, não é que esse negócio é gostoso? Então também tem E isso. foi assim. Às vezes a forma que foi para você não foi a forma legal, o seu corpo não aprovou. Gente, quer fazer pergunta? Quanto tempo a gente tem aí? Vamos fazer uma foto, dona Quer Cássia? fazer? Vamos. Eu preciso desativar aqui os comentários, né? Pra gente. Tá um pouco travando, eu não sei se tá para você. De vez em quando tá travando aqui. Aqui Não tá tá normal. ainda. Eu tô travando Aqui pra para você? mim. Tá. Você tá travadinha, aliás. Ó, tá bem travado. Eu tô no 3D, deixa eu ver no outro. Melhorou. Melhorou? Tá? Deu uma travada, mas melhorou. Vamos fazer uma foto, gente. Eu não sei se vocês vão fazer e colocar e falar depois da nossa live se vocês gostaram, né, Cássia? Deu uma travada agora. Deu uma travada. Oi. Ó, travou. Travou e bastante. Agora sim, agora tá. Eu tô falando, vamos lá? Vamos fazer? Vamos. 1, 2, 3. Hum.
conseguiu tirar? Eu não consegui porque travou. Bem, dá um ok aí se tá travando ou não, joinha ou para baixo pra gente saber. Vamos tirar, vai. Acho que foi aqui. Vamos lá. Tá travando não, né, mais Cássia? Que parou, tava Não, pra mim travando tá aqui. ok. Tá. Mas tá. Tá travando, ó, a Rita tá falando aqui. É o Melhorou, horário do gente? pico da internet. Melhorou agora? Eu acho que A tem gente tá com muitas pouco tempo, lives nesse né? horário. Gente, É, alguma pergunta? Vocês estão gostando aí do papo? Vai ter mais papo desse, viu? Promessa aí, eu vou cumprir com vocês. Para vocês depois a gente ficarem pode fazer, sentindo. né? Ai, ó, a Joy tirou um print. Ó, Legal, obrigada, Joy. Isso. Para falar mais, tirar a dúvida de vocês aí, que a ideia é. Melhorou, né, Mi? Ótimo. A ideia é a gente se ajudar e se priorizar. Eu vou falar isso muito, né? Parar de dar desculpa e ir. Ir com até medo, assim, uma mas vai. questão. A pessoa fala assim, porque você pode. Eu diminuí um pouco também as postagens, né? Porque na verdade eu tava sem muito tempo e durante um tempo eu falei, acho que já deu isso aqui. Só que aí depois eu resolvi voltar. Eu falei assim, por que que eu não fazer isso? Eu comecei a receber vários comentários, as pessoas me chamaram em inbox para perguntar o que eu fiz, o que eu faço. E eu falei, não, acho que a gente está aqui nas redes para ajudar outras pessoas, outras mulheres que querem ter esse mesmo cuidado. Então, assim, sempre que alguém precisar, quiser, pode me mandar mensagem. Eu sempre respondo, né, à medida que eu tenho. Agora eu estou mais disponível por conta da pandemia, estou trabalhando de casa, então eu consigo responder um pouco mais rápido. Mas, assim, eu estou sempre aberta, a Nésia também, a gente sempre troca figurinha aqui na internet, né? Trocando, do que fazer, o que não fazer. Se faz errado, a gente corrige. Então, assim, pode Sim, chamar, gente, pode perguntar, não tenha medo, pode me perguntar, que eu sempre estou respondendo, assim, aquilo que é bom para mim, por que não compartilhar, né? Então a gente está aqui para isso. isso. E é uma forma de uma motivar a outra, né? A gente não está treinando junto, mas a gente está falando. E isso é um treino. Isso é É. disciplina, né? É muito E, importante a gente começar a se olhar. inclusive, Travou até falei aí? para Não. para mim tá ok aqui. Eu, inclusive, até falei, eu falei Tá. assim, um final de semana que alguém quiser fazer algum treino, alguma coisa, eu vou, gente. Eu adoro treinar, então, tipo, pra mim não é sacrifício. A gente marca um treino, eu vou, tento ajudar, tento, né, motivar, a gente pode fazer um treino juntos, eu peço para um Ah, tô personal gostando da ideia, hein? A gente amigo, mas a montar gente um pode grupo, fazer hein? isso, né? A Olha gente que pode montar um legal. grupo, pode fazer uma atividade num parque no final de semana, né? Porque a semana é complicado, mas final de semana a gente Ótimo. pode ir. Sim. Assim, eu conheço vários professores, a gente pode, de repente, montar uma turma e falar, vamos fazer um treino no final de semana? Se tiver gente, eles sempre topam, sempre estão à disposição para fazer alguma coisa, a gente bola alguma coisa, né? Alternativas a gente tem um monte. Sim, sim. E a gente também tem uma nutricionista aí, parceira, Michele, que eu tenho certeza que ela toparia de ajudar muitas pessoas aí. Então, também, não fique com vergonha e também não fique sozinha. Esse é um grande problema, viu? A gente às vezes fala, não quero falar, tenho vergonha. Precisa pedir ajuda, né? Afinal de contas, juntas somos mais fortes, né? E eu É. também incluo os homens, viu? Não é só mulheres, não. É se E é a questão ajudar. de se ajudar e se olhar, né? Se você olha para dentro e você realmente se enxerga, ou para o bem ou para o mal, se está errado alguma coisa, você tenha o impulsionamento de dar um passo. Então, Isso mesmo. se permita e se olhe para poder dar esse passo, né? Não fica colocando as desculpas, os empecilhos e as tristezas na frente, porque assim, a gente tem uma vida só para viver, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar ela ao máximo que a gente pode, assim, nosso corpo, como a gente acredita, é templo do espírito e a gente tem que cuidar dele, Sim, né? Assim, acho que é o melhor que a gente pode fazer pela gente e até por amor ao quem nos criou. Então, por que não, né? Olhar também para isso. A gente tem que se olhar. sim. A Michelle tá falando, né? Todo mundo junto. É isso mesmo. O William também tá falando, dá um jeito em tempo. A gente precisa. O William, por exemplo, é uma pessoa que também estava super sedentário e agora ele tá tocando Firme. terror aí, fazendo atividade física, caminhando, e é assim que funciona. Precisa dar o passo de ir. Não importa como, né? De uma forma, claro, que se respeite, mas tem que ir. O que não pode é ficar parado. O corpo não foi feito para ficar parado. Comer é simples,
é possível comer bem, saudável e tem muita coisa fácil de fazer. Eu acho que eu consigo passar um pouco isso com o meu trabalho para as pessoas que não é esse bicho de sete cabeças. Precisamos É, nos tem, olhar, né? exatamente. E tá aí para isso, né? Assim, a alimentação, ela não é um, é que nem você falou, não é um bicho de sete cabeças e assim, tem acesso em todos os lugares, né? Se a pessoa não consegue estar na internet porque às vezes não tem tempo, mas ela tem uma amiga, no caso, que nem você, tem um profissional, tem muitos profissionais que respondem na internet, então sempre tem uma possibilidade. Acho que a questão é o quanto você está disposto àquilo, né? É isso mesmo. Quanto tempo a gente tem aí, Cassinha? Eu tô meio Ó, perdida aqui. para mim aqui já deu 10 horas, acho que já deu 1 hora já, Hum, né? Não deu nenhum aviso aí? uma horinha. Não. É, Nossa. Aí ela tá falando que a Renata tá na live, Mi, é isso mesmo. A responsável pela minha grande amizade com você, que eu amo as duas. Então, gente, eu quero é salvar isso.